Nessa semana lemos a Parashá Shemot, a primeira Parashá do segundo livro da Torá, que começa contando sobre a escravização do povo judeu. O faraó, antes dele começar a escravizar o povo judeu, ele foi se aconselhar com os seus 3 conselheiros, Bilam, Iov, o famoso Jó, e Itró. Cada um deles deu uma resposta diferente. O Bilam, ele incentivou o faraó a causar sofrimentos para Am Israel. O Iov, ele ficou em silêncio, enquanto o Itró, ele se levantou contra o faraó e teve que fugir para salvar a vida dele. As consequências para cada um deles também foi diferente. De acordo com o seu ato, assim foi a consequência. O Bilam, que incentivou o sofrimento do povo judeu, recebeu o decreto de morte. E ele foi morto futuramente na espada pelo povo judeu. O Iov, que ficou em silêncio, ele teve sofrimentos terríveis. Ele perdeu os filhos, perdeu toda a fortuna, perdeu a saúde dele. E, por último, o Itró, que foi contra a ideia do faraó, ele quis proteger o povo judeu. O mérito dele, que ele virou o sogro de Moshe Rabbeinu e depois se uniu ao povo judeu. Mas se a gente compara o castigo de Bilam e o castigo de Iov, a gente não entende exatamente o que está acontecendo. O Bilam, que queria destruir o povo judeu, que queria causar sofrimento, ele recebeu pena de morte, morreu e acabou. O Iov, que ficou em silêncio, teve uma vida de sofrimentos terríveis. Então, como que a gente entende essa diferença? Parece que está ao contrário, está muito mais grave a punição do Iov do que a punição de Bilam. Então, os nossos sábios explicam para a gente que todo esse questionamento, ele vem da gente não entender quanto vale cada segundo de vida e mesmo a gente não entende quanto valem os sofrimentos. Explica para a gente a nossa fonte, o Zohar, nossa fonte de misticismo judaico, que valeria a pena a pessoa vir para esse mundo e passar 70 anos de sofrimentos que nem os sofrimentos do Iov, para simplesmente em uma tefilá a gente responder Amém Yehei Shmei Rabbah no Kaddish. O que quer dizer isso? Os sofrimentos aqui no mundo material, eles são passageiros, enquanto cada mitzvah que a gente faz, elas estão guardadas para sempre, para nossa vida eterna. Enquanto o mundo passageiro é só um corredor, a gente vai passar pouquíssimos anos aqui. Fala David Ameller, o tempo de vida de uma pessoa é 70 anos, se ela for forte, 80 anos, no máximo 120 anos. Depois disso acabou a vida no mundo material e começa a vida eterna, a vida espiritual. Então a gente tem que saber, tudo o que acontece aqui no mundo material é passageiro e não é para isso que a gente está vindo. Vale a pena uma vida de sofrimentos simplesmente para fazer uma mitzvah e é só a recompensa eterna que a gente vai ter no Olam Abá. Fora isso, também o sofrimento por si só, ele também tem um lado bom. Toda vez que a gente faz transgressões, isso mancha a nossa alma. Então vem os sofrimentos para trazer para a gente uma limpeza espiritual. Fora isso, os sofrimentos também são como um despertador. É que nem aquela pessoa que ela está dormindo no volante e o carro dá um choque nele para ele acordar. A gente não ia agradecer receber esse choque, sabendo que se a gente continuar dormindo, o carro ele vai bater. Na vida também, se a gente estiver dormindo, a nossa vida também pode capotar, a nossa vida também pode ter consequências graves. Então, de vez em quando, Deus ele manda para a gente um sofrimento para acordar quando a gente está dormindo na vida. Então quer dizer que só o sofrimento por si só, ele também já vale a pena. Por quê? Porque ele é bondade de Hashem. O grande problema é que a gente está sempre limitado, a gente nunca vê o quadro completo e é por isso que a gente reclama e a gente questiona os atos de Hashem. É interessante uma história de uma pessoa que era amigo do rei e o rei deixava ele morar numa casa que pertencia ao reinado e deixava ele pagar um valor simbólico, porque ele não tinha condições de pagar o valor verdadeiro. Esse rei foi viajar, deixou um ministro no lugar dele, e esse ministro descobriu que o homem pagava menos de quanto ele deveria pagar. Então ele vira para esse homem e fala, enquanto eu estou aqui governando, você vai ter que pagar o valor completo. Então esse homem ficou desesperado, ele não sabia o que fazer,
Então, o que ele fez? Ele implorou, ele chorou, ele procurou outros empregos, mas ele nunca conseguia pagar o valor completo. E esse ministro avisou para ele, se você não pagar completo, a cada R$100 a menos, você vai tomar uma chicotada. E o homem, todos os meses, tomava uma chicotada, 2, 3. Passaram-se anos até que o rei voltou e esse homem tinha recebido mais de 100 chicotadas. Então ele contou para o rei ficou muito bravo, o rei castigou o seu ministro e ele virou para o amigo dele e falou, olha, eu sinto muito, eu queria te recompensar alguma coisa por todas as dificuldades que você passou. O que ele fez? Para cada chicotada ele deu uma moeda de ouro para aquele amigo dele. Então o homem chega com uma maleta cheia de moedas de ouro, mas ele chega em casa chorando. E a esposa fala, eu não te entendo, você está com uma maleta cheia de moedas de ouro, por que você está chorando? Ele falou, você não está entendendo. As chicotadas que eu tomei já não estão mais doendo, já passaram. Se eu soubesse que para cada chicotada eu ia ganhar depois uma moeda de ouro, eu teria pedido o dobro de chicotadas. Assim também, na nossa limitação, a gente não consegue entender a bondade que tem por trás de cada dificuldade, de cada sofrimento, mas a gente tem que saber que a gente não tem que questionar Deus, tudo é por causa da nossa limitação, que a gente não consegue saber presente, passado e futuro. Só Deus que ele tem a visão completa, ele sabe o que é melhor para a gente, os sofrimentos limpam os nossos erros, os sofrimentos despertam a gente para a nossa vida, então a gente tem que saber receber com alegria, saber que tem um Criador que está por trás e que tudo ele faz é sempre por bondade. Shabbat Shalom.